Olá, meninos e meninas, moças e rapazes. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino básico, né? Do ensino médio, do ensino superior, até mesmo você pesquisador e curioso da matéria, sejam todos muito bem-vindos. O objetivo do canal Sistema de Ensino Monte Carlo é te auxiliar nos seus estudos, te auxiliar a ter bons resultados nas suas avaliações, te ajudar nas suas pesquisas, né? Te ajudar no momento de um concurso e principalmente te ajudar a ser um cidadão do futuro, um cidadão com senso crítico, com senso analítico, com visão ampliada, né? De dinâmica social. Além dos assuntos de humanas, nós também temos matemática básica para te ajudar, isso aí a pedido de nossos inscritos. E é isso, turma. Aqui eu não tenho entretenimento, aqui eu tenho conteúdo acadêmico. Quer fazer suas pesquisas, quer tirar suas dúvidas, é para isso que serve o sistema de ensino Monte Carlo. Falando em dúvidas, você pode deixá-las aí nos comentários e eu me proponho a te ajudar nesse desafio, né? Dito isso, eu peço a contribuição do seu like, peço, se você ainda não é inscrito do canal, que você se torne inscrito. Faz isso agora, porque senão você acaba esquecendo. E eu preciso muito de inscritos para mostrar a relevância do canal ao YouTube. E dessa forma você me motiva para que eu sempre esteja aqui colocando conteúdos de interesse acadêmico para você. Hoje mais um assunto para o nosso módulo de História. Nós estamos falando sobre o período colonial brasileiro. Estamos no período moderno, grandes navegações. E hoje nós vamos falar sobre os holandeses, né? Você ouve falar muito sobre invasão holandesa, mas de invasão por invasão, Portugal também invadiu, né? Mas, enfim, todo mundo vai querer sua... Deixa eu só ajustar aqui a câmera. Todo mundo vai ter sua ponta de razão aí nessa disputa, né? Só nunca deram razão aos índios. Interessante. Então vamos lá, turma. Os holandeses, eles dominaram parte do Nordeste brasileiro por quase 30 anos. Eles fundaram cidades e algumas marcas de sua presença na região podem ser vistas ainda hoje. E para construir um engenho, era preciso investir muito dinheiro e como a maioria dos portugueses não tinha condições de custear os empreendimentos, né, da indústria açucareira, a Holanda passou a garantir todas as etapas da empresa açucareira, desde o financiamento até o fornecimento de equipamentos. Se você se lembra, quando eu falava na Idade Média, né, que as principais instituições bancárias estavam se formando em Veneza, na Espanha e na Holanda, nos Países Baixos em geral, né? Então, não é por acaso que a Holanda ela vai financiar a indústria açucareira aqui no Brasil, já que Portugal ela não tinha dinheiro para bancar essa empreitada. Então, não é à toa a participação da Holanda como financista, né, desse empreendimento. E em troca, os holandeses tinham o direito de comercializar o açúcar e eles atracavam nos portos da colônia portuguesa para comprar e revender o produto, além de transportá-lo, refiná-lo e distribuí-lo na Europa. Então a vantagem da Holanda nesse jogo comercial era ter a possibilidade de comercializar diretamente com o produtor. Ele poderia transportá-lo, ele poderia refiná-lo e ele poderia distribuí-lo. E essa boa relação entre Portugal e Holanda começaram a ser abaladas quando ocorre a crise sucessória em Portugal, e essa crise levou o rei espanhol Filipe II a assumir também o controle português. E esse fato
ocorrida em 1580, marcou o início da União Ibérica, que vai durar até 1640, quando a Espanha, tanto ela assume o trono espanhol como também o trono português, porque não havia ninguém para subir ao trono português. Então a Espanha, por todas aquelas relações, né, de casamentos que se faziam entre as famílias, entre as monarquias, então chega a um ponto que a Espanha ela exerce domínio sobre as duas coroas. Os holandeses dominaram parte do Nordeste brasileiro por quase 30 anos. Não, peraí que eu acho que eu voltei aqui um pouco. Peraí, só um instante. Pronto, já me localizei aqui. Sobre os Países Baixos, em meados do século XVI, os Países Baixos, divididos em 17 províncias, faziam parte dos domínios espanhóis. As províncias do norte, lideradas pela Holanda, eram dominadas pelos protestantes. As do sul eram controladas pelos católicos e tinham fortes laços com a Espanha. Em 1581, as províncias do norte se declararam independentes da Espanha e formaram a República das Províncias Unidas, que futuramente seriam chamadas de Holanda. O governo espanhol não aceitou a independência, iniciando um longo conflito que só cessou em 1648, quando a Espanha então ela reconhece a independência da Holanda. Observe que é uma região onde você tem ali duas ideologias religiosas: os católicos parasitas e os protestantes empreendedores. E um não estava satisfeito com a forma do outro gerir a região. Então isso é uma como é que eu posso dizer? É uma característica do empreendedorismo protestante, né? Então, quando um governo ele não está satisfeito com o outro, então promove-se essa independência, porque aí ela tem mais liberdade para gerir os seus negócios. O rei Felipe II, que abrangia o reino de Felipe II, né, que abrangia os Países Baixos, que depois da divisão ficou ali Holanda e Bélgica, já que a Espanha ela perde esses dois territórios com a independência. Algumas províncias dessas regiões, descontentes com o domínio católico e com a cobrança dos pesados tributos, lutaram para se tornar independentes da Espanha. E a situação se agravou ainda mais quando Filipe II proibiu o comércio da Holanda com as colônias portuguesas. Então aí já está mexendo, aí já não é mais uma ideologia religiosa, porque aí já está mexendo nos negócios, né? Aí a Holanda ela começa a perder dinheiro, o protestante, comerciante, o empreendedor, ele está perdendo dinheiro. E prejudicados por essa decisão, que afetava diretamente a parceria comercial com o reino português, os holandeses invadiram e conquistaram importantes domínios ultramarinos espanhóis, em especial aqueles destinados ao tráfico negreiro na África e à produção do açúcar no Nordeste brasileiro. A bronca aqui é a seguinte: quem exercia o poder político era esse rapaz aqui, o Filipe II, tá? Só que Portugal, mesmo assim, era uma nação. E uma nação, a gente está falando de um instinto nacional, de portugueses, de sangue e nascimento, que viram um dia a sua nação ser regida por um rei português. E agora que está vendo sua nação ser administrada por um espanhol, um estrangeiro, só por uma questão de aliança matrimonial, né? E que, para completar, estava prejudicando os negócios. Porque não é só os negócios da Holanda que ele está prejudicando, ele também está prejudicando os comerciantes portugueses. Independente se holandeses eram protestantes e portugueses católicos, mas a base disso tudo é o comércio. Eles são comerciantes, são homens de negócios que estão perdendo dinheiro. E o outro ponto é que a Holanda colocou dinheiro dela nesse negócio. E de uma hora para outra ela começa a ser
punida, subtraída, retalhada, ela perde, né, ela perde a possibilidade de comercializar toda aquela vantagem comercial que ela tinha, ela começa a perder. E aí, em represária, ela também vai começar a invadir. Já que eu não posso negociar pelas vias das regras, então eu vou invadir e vou me apoderar desses territórios aqui porque eu preciso ganhar meu dinheiro. A invasão holandesa no Nordeste foi promovida pela Companhia das Índias Ocidentais, que era uma empresa comercial, que detinha o monopólio do comércio na América e na África. O primeiro ataque ocorreu em 1624, na Bahia, com o objetivo de tomar a cidade de Salvador, sede da administração ibérica na colônia. Em um primeiro momento, o ataque foi bem sucedido, porém a resistência organizada após a invasão impediu que os holandeses consolidassem seu domínio, obrigando os invasores a abandonarem a cidade no ano seguinte. Só que a derrota em Salvador revelou a necessidade de encontrar na região do açúcar, na próspera região do açúcar, uma área menos protegida, porque Salvador, apesar de, além de ser uma cidade construída no alto de um morro, então era muito difícil dela ser invadida. Por conta dos fortes que a cercavam, o morro só dava para se invadir Salvador por trás, mas até pegar essa retaguarda era muito complicado, porque Salvador era bem guarnecida de fortificações. A exemplo, né, o Forte do Monte Serra, o Forte da Barra, alguns fortes que tinha ali no entorno da cidade, né, como o Forte do Campo da Pólvora. Tem um outro forte ali já depois onde antigamente era o Largo do Carmo, que agora eu esqueci, no Barbalho. Ali no Barbalho também tem um outro forte. Então era muito complicado, era muito difícil. Salvador era bem protegida. Então os empreendedores, o invasor holandês, os empreendedores, melhor dizer assim, que de invasor para invasor todos são. Eles precisavam achar cidades nas capitanias que não fossem tão bem protegidas como Salvador era. Então a derrota em Salvador despertou eles essa estratégia. E a escolha, por consequência, recaiu sobre Pernambuco. Em 1630, os holandeses atacaram o litoral pernambucano e depois de vários enfrentamentos com tropas portuguesas e proprietários locais, apoderaram-se da região em 1635. A sede do governo holandês, estabelecida primeiramente em Olinda, foi transferida para Recife, por uma questão estratégica. Depois da conquista do Pernambuco, novos ataques possibilitaram os holandeses estender seus domínios de Alagoas até o Rio Grande do Norte, e no início, os senhores de engenho se opuseram aos estrangeiros, pois temiam perder suas propriedades. Entretanto, os portugueses, né, os senhores de engenho, os donos de propriedade aqui, com o tempo eles aceitaram o governo holandês ao perceber que o maior interesse nisso tudo era o comércio do açúcar e não a posse das terras. E a cidade de Recife, sede da administração holandesa, ganhou áreas de cidade europeia. Ruas foram calçadas, praças, pontes e edifícios foram construídos, comitivas de intelectuais, cientistas, artistas trazidos ao Nordeste holandês para catalogar, estudar, pintar a natureza, os grupos humanos do Brasil e torná-lo conhecido na Europa. Observe tanto que se investiu, né, nessa área da colônia. E um exemplo, os mapas do cartógrafo George Marcgraf eram tão precisos que se temia que a divulgação desse trabalho despertasse a cobiça sobre o território. Tamanha a precisão que Marcgraf ele conseguia na reprodução de seus mapas. Os holandeses promoveram uma série de mudanças na vida colonial do Nordeste açucareiro, como a introdução de novos costumes e a política da tolerância religiosa. Olha que interessante, protestante nesse período aqui ele é tolerante. Ele não é o intolerante compulsivo de agora. Porque nesse momento o protestante ele é perseguido da Igreja Católica, então ele vai pregar a tolerância.
Missionários calvinistas holandeses, por exemplo, fizeram um intenso trabalho de conversão de indígenas à Igreja Reformada. Maurício de Nassau, principal autoridade holandesa no Nordeste, entre 637 e 644, fez aliança e concedeu empréstimo a fazendeiros a fim de retomar rapidamente a produção do açúcar, né, que foi prejudicada pela guerra. E com a aclamação de Dom João IV, Portugal recuperou sua independência, né, em 1640. Em um movimento que ficou conhecido como Restauração. E a Restauração pôs fim à União Ibérica. A União Ibérica é a junção, né, das duas coroas, Espanha e Portugal. E, contudo, o reino português havia perdido território e se encontrava endividado, o que impedia a reconquista imediata de feitorias e colônias tomadas pelos europeus, e por esse motivo os holandeses permaneceram no Nordeste até 1654. Os holandeses eles não foram os únicos a tentar invadir os territórios portugueses na América. A Inglaterra tentou se apoderar da Bahia em 1587. Em 1592, os ingleses atacaram Santos e o litoral do Espírito Santo. Em 1596, os próprios ingleses chegaram a fundar uma feitoria no Amazonas, mas foram expulsos. A partir de 1504, franceses também fizeram muitas excursões pelo litoral, chegando a dominar áreas do Rio de Janeiro em 1555, Paraíba em 1581 e Maranhão em 1612. E apenas no século XVIII os portugueses conseguiram se livrar dos ataques franceses. Um legado desse período da França aqui na América é a Guiana Francesa, um território que a França ela conseguiu manter sobre seu domínio. A saída de Maurício de Nassau do governo holandês no Nordeste em 1644 pôs fim à boa convivência que tinha sido estabelecida entre holandeses e colonos no Nordeste açucareiro. Os novos administradores, preocupados com a contínua queda do preço do açúcar no mercado europeu, tentaram recuperar os enormes gastos feitos por Nassau e aumentar os lucros da capitania holandesa. Pressionaram então os fazendeiros a pagar os empréstimos concedidos sob a ameaça de confiscar suas terras e a produção de açúcar, e tal situação deflagrou uma nova guerra entre colonos e holandeses. Então tudo que estava correndo de forma pacífica, agora já não havia mais um consenso, já não havia mais um entendimento. E dentro de toda essa disputa, Portugal tinha o interesse de recuperar o controle da região açucareira do Nordeste, que ela havia perdido. A precária situação financeira e militar do reino lusitano, contudo, não lhe permitiu ajudar os colonos a expulsar os holandeses. E a saída para esses colonos, já que eles não podiam contar com Portugal, foi formar milícias em várias partes do Nordeste. Os combates para expulsar os holandeses ficaram conhecidos como Insurreição Pernambucana, e essa insurreição ela começou em 1645 e estendeu-se por 9 anos. E as duas batalhas dos Guararapes, em 648 e 649, foram decisivas para restaurar gradualmente o domínio português. Agora, interessante, né? Portugal praticamente não ajudou em nada nessa guerra, mas mesmo assim restaurou gradualmente o domínio português. Uma guerra que Portugal não participou de forma direta, e sim os próprios colonos portugueses. Isso vai ser um detalhe muito importante no momento da independência do Brasil. Independência entre aspas, vai. Em 1654, os holandeses assinaram a capitulação da Campina de Taborda e se retiraram definitivamente do território nordestino. Só que a paz ela só foi assinada em 1661, quando o governo holandês teve parte de seus financiamentos recuperados. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. A todos vocês que estiveram até aqui conosco, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar os conteúdos do canal. Se você ainda não é inscrito, torne-se inscrito. Fiquem todos bem e até uma próxima.